Fala fera, continuando o movimento circular, vamos falar agora sobre o movimento circular periódico, tá? Vamos dar exemplos sobre esse tipo de movimento. O movimento de um relógio é um movimento circular periódico, o ponteiro dos segundos, dos minutos e das horas tem um período certo para dar uma volta completa, tá? Então eles sempre dão uma volta completa gastando o mesmo intervalo de tempo. Isso é um movimento periódico. O movimento de rotação da Terra é outro movimento periódico, tá? A Terra gasta sempre o mesmo intervalo de tempo para dar uma volta em torno de si própria. O movimento de translação da Terra ou da Lua tem sempre o mesmo tempo para dar uma volta completa, no caso da Terra, em torno do Sol. Algumas ondas têm movimentos periódicos, tá? Ou seja, elas oscilam indo e vindo, gastando sempre o mesmo intervalo de tempo para ir e vir. Um movimento periódico, então, ele tem uma frequência constante. E o que é frequência? A frequência ela mede o número de voltas que você completa num determinado intervalo de tempo. A frequência é dada em Hertz, que significa volta por segundo. Hertz, com H maiúsculo no símbolo e minúsculo por extenso. Existe também a unidade de RPM, que significa rotação por minuto. Quando você completa voltas em minutos, sua frequência é dada em RPM. Quando você completa voltas em segundos, a sua frequência é dada em Hertz. Alguns exemplos de frequência, pessoal. A frequência de rotação da Terra é uma volta por dia, né? A cada dia ela dá uma volta completa em torno de si. Ou uma volta a cada 24 horas, né? Seria 1/24 volta por hora. A frequência de translação da Terra é uma volta por ano, né? Ou 1/12 de volta por mês. Então é uma volta a cada ano ou uma volta a cada 12 meses. Essa é a frequência de translação da Terra. Note, a frequência é o número de voltas que você dá por uma unidade de tempo, tá certo? A frequência do ponteiro dos segundos é 1 RPM, ou seja, uma volta por minuto. Então, a cada minuto, o ponteiro dos segundos dá uma volta completa. Então, são alguns exemplos de frequência, é claro que existem diversos outros. Relacionado à frequência, existe o período. O período é o tempo para você completar uma volta. Também pode ser medido dividindo 1 por F, ou seja, é o inverso da frequência. Assim como o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período também. Quando a frequência for dada em Hertz, o período será dado em segundos. E quando a frequência é dada em RPM, é porque o período foi dado em minutos. Então, o período de rotação da Terra é de um dia, ou 24 horas, que é o tempo para você completar uma volta. O período de translação da Terra é um ano, ou 12 meses, que é o tempo para você completar uma volta completa. E o período do ponteiro dos segundos é 1 minuto ou 60 segundos, que é o tempo para ele completar uma volta completa. Ok? Bom, pessoal, todo movimento periódico é aquele que acontece em períodos constantes. E para isso a gente vai poder medir a velocidade angular de acordo com o período ou com a frequência. A gente sabe que a velocidade angular é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Se eu considerar uma volta, o ângulo de uma volta é 360 graus, ou 2π radiano. E o tempo de uma volta se chama período. Então eu posso usar a velocidade angular como 2π, que é o ângulo de uma volta, dividido por T maiúsculo, que é o símbolo do período. Sabendo que o período é 1 sobre a frequência, substituindo o período aqui, conservando o numerador e multiplicando pelo inverso do denominador, o inverso de 1 sobre f é f. Então a gente pode usar a velocidade angular como 2 vezes π vezes a frequência. É muito utilizado quando a gente quer calcular a velocidade angular a partir da frequência ou o contrário, tá? Vamos testar aqui, fazer um problema. Um ventilador de teto possui pás de 50 cm de comprimento que giram com 300 RPM de frequência. Vamos anotar. 50 cm é o raio e 300 RPM é a frequência. Bom, na letra A, ele quer a frequência em Hertz. Então eu tenho aqui o raio, 50 centímetros é 0,5 metros,
e a frequência, que é 300 RPM. RPM, pessoal, é rotação por minuto. Então ele faz 300 rotações em 1 minuto. Para transformar a frequência em Hertz, eu preciso passar essas rotações por segundo. Então eu vou colocar aqui 1 minuto é 60 segundos. Então a frequência serão X rotações em 1 segundo, para poder achar a frequência em Hertz. Então 60 vezes X é 300, eu multipliquei meio pelos extremos. E aqui vai ficar uma dica para vocês, pessoal. Para transformar qualquer valor de RPM em Hertz, basta que você divida ele por 60. Essa regra de 3 sempre vai ser montada desse jeitinho aqui. Então, uma frequência de 300 RPM dividido por 60 vai ser uma frequência de 5 Hz. Você não precisa armar a regra de 3 toda vez. Se você lembrar, RPM dividido por 60 é Hz. Ok, achei a frequência 5 Hz. Vamos atrás do período. O período é o inverso da frequência, pessoal. Então vai ser 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é 0,2. Então o período é 0,2 segundos. O que isso significa, pessoal? Que esse ventilador ele dá 5 voltas por segundo, sua frequência é 5 Hz, e ele dá uma volta a cada 0,2 segundos, que é o seu período. Agora vamos calcular sua velocidade angular. Acabamos de ver que a velocidade angular é 2 vezes π vezes a frequência. A frequência é 5. 2 vezes 5, 10. A velocidade angular são 10π radianos por segundo. Pelo fato da questão ser aberta, você pode ou não substituir aqui o valor do π, ok? Então a velocidade angular, 10π radianos por segundo. Vou só substituir a frequência aqui. E a velocidade linear, toda a grandeza linear é a grandeza angular vezes o raio. Então a velocidade angular é 10π, o raio é meio metro, 50 centímetros, 10 vezes 0,5 é 5π. Então a velocidade linear dessa pá é de 5π metros por segundo e a angular são 10π radianos por segundo, ok? Bom, essa foi a nossa segunda aula dessa sequência. Anteriormente falamos das grandezas do movimento circular e vamos falar sobre a transmissão do movimento. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Se você gostar, se inscrever no canal e compartilhar com a sua galera para todo mundo assistir nossa aula. Beleza? Aquele abraço.